Olá pessoal, tudo jóia? Como que vocês estão? Espero que os estudos estejam fluindo bem e que vocês estejam ganhando muitos conhecimentos. Hoje nós vamos aqui ter uma aula interativa, nós vamos aqui ter uma aula com resolução de questões. Nós vamos pegar a prova que foi aplicada para o CEFES 3, a avaliação de legislação institucional, e vamos resolver essas questões estudando. Então, à medida que nós formos evoluindo em cada questão, nós vamos estudando a partir disso. Uma coisa que eu queria já destacar para vocês, que eu achei muito interessante, que para o CEFES 1, diferente das turmas anteriores, teve apenas uma questão que envolveu o cálculo lá de ADI e ADE. Então foi uma questão só. Geralmente nas outras turmas tinham 2 ou 3 questões. Então o coordenador dessa vez inovou, explorando mais conhecimento e exigindo apenas uma questão de cálculo, tá bom? Vamos começar aqui então. Olha a primeira questão. Questão 1. São causas de justificação da transgressão disciplinar, marca a alternativa incorreta. Então aqui nós vamos ver quais são aquelas são causas de justificação e aquela que não for vai ser a resposta, tá certo? Olha bem a letra A. Ter sido cometido, primeira coisa, a prova vai ser de consulta. Pelo menos tem sido de consulta nas turmas anteriores e acredito que vai ser de consulta também para vocês. Dê uma olhadinha no plano de tutoria e nas orientações do coordenador. A prova sendo de consulta, o que vocês têm que fazer aqui agora? Já que nós vamos falar de causas de justificação, então já localiza no material de vocês onde que fala de causa de justificação, para você acompanhar aqui as nossas questões, as nossas opções aqui, tá joia? Letra A. Ter sido cometida a transgressão em obediência à ordem superior, desde que manifestamente legal. Maravilha. Ter sido cometida a transgressão em estado de necessidade? Dá uma olhadinha, vamos ver, a gente está lendo, hein? Ter sido cometida a transgressão por motivo de falta de experiência no serviço. Aí, se a gente tiver com dúvida, coloca uma interrogação também. E a letra D é ter sido cometida a transgressão sob coação irresistível. A partir do que vocês estudaram e a partir do material que está com vocês em mão, qual seria a assertiva que vocês marcariam como resposta correta? A resposta correta para essa questão é a letra C. Quem tiver dúvida, por que é a letra C? Dá uma olhadinha no artigo 20 do nosso Código de Ética, no artigo 20, inciso 5º, a linha C. O que fala o artigo 20? Fala das atenuantes. Então, ter sido cometida a transgressão por motivo de falta de experiência no serviço é uma atenuante, não uma causa de justificação, tá joia? Então, pessoal, a prova de vocês, sendo de consulta, o sucesso de vocês vai estar na localização rápida do conteúdo. Então eu recomendo que durante os estudos vocês façam observações, coloquem post-it. Até onde eu me recordo, nas últimas turmas não havia restrição de colocar post-it no material. Então conheçam quais são as regras. Geralmente a prova é de consulta ampla e restrita. Eu lembro que o coordenador, quando falava com as outras turmas, os alunos comentavam com a gente que ele falava o seguinte: só não pode consultar o colega e aparelhos eletrônicos e provas anteriores. Aparelhos eletrônicos, no caso, é o seguinte, eu lembro que também o pessoal podia levar calculadora, mas não pode ser um celular ou um tablet, tá joia? Então fiquem atentos a essas regras. Vamos para a questão 2. A questão 2 é um pouquinho grande. De acordo com o disposto na Lei 14.310, que é o nosso Código de Ética, bem como na Resolução 4220, que é o MAPA, e Instrução Conjunta Corregedoria PMBM 01/2014, analise as questões abaixo. Percebam que quando você começa a ler a questão, você vai observar então que para essa questão provavelmente utilizou-se parte do Código de Ética, parte do mapa e parte da instrução conjunta, tá certo? Então aí você tem que ter uma noção do material como um todo, tem que ter essa tranquilidade que você passou lendo todo o material, que você conhece o material para você não assustar com a questão. Porque quem não estiver estudando, ao se deparar com uma questão como essa, ele assusta, porque está falando de código de ética, mapa e instrução conjunta. Vamos lá então. No caso aqui, vai querer saber quais são as assertivas corretas, tá joia? A colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pelas instituições militares e estaduais constitui um dos princípios da ética militar? Pessoal, percebam uma coisa. A colaboração espontânea com a disciplina coletiva já fica esquisita a introdução. Mas aí, se você analisar todo o contexto e tiver dúvida, o que eu recomendo vocês darem uma olhadinha? Dá uma olhadinha no artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 5º. O que ele fala?
ele fala dos princípios da hierarquia e disciplina. Então aqui a colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos das instituições militares constitui um dos princípios da ética militar. Não é princípio da ética militar, é princípio da hierarquia e disciplina. Então a questão 1 nós já descartamos sabendo que ela está errada. Nós temos que marcar correto, tá bom? Vamos olhar a assertiva 2. O militar que presenciar ou tomar conhecimento da prática de transgressão disciplinar comunicará o fato à autoridade competente no prazo estabelecido no artigo 57 da Lei Estadual 14.310, que é o nosso Código de Ética, nos limites de sua competência. Alguém tem dúvida que isso está certo, pessoal? Dá uma olhadinha. Aqui já citou o artigo 57, vai lá no material e dá uma lida. Se você tiver insegurança, como a prova sendo de consulta, você consegue verificar, vai lá e olha rapidinho. Sabe onde está o seu material, saiba localizar os conteúdos do seu material. Neste caso aqui, a assertiva 2 está correta. Vamos para a 3. Os princípios éticos orientarão a conduta do militar. Perfeito. E as ações dos comandantes para adequá-las às exigências das instituições militares estaduais, dando-se sempre, entre essas ações, preferência àquelas de cunho educacional. Olha que maravilha. Alguém tem dúvida que são características positivas e que isso aí está certo? Alguém tem dúvida disso? Mas se tiver dúvida, coloca a interrogação. Mas vamos para a assertiva, no caso ali, é a assertiva 4, tá? Sem querer, na hora de transcrever, eu deixei lá com a assertiva 5, mas é a assertiva 4. A honra, o sentimento de dever e a correção de atitudes impõe conduta imoral e profissional repreensíveis a todos os integrantes das instituições militares? Alguém tem dúvida que essa questão aí está meio esquisita? Então, para tirar a dúvida, dá uma olhadinha no parágrafo único do artigo 9º do nosso Código de Ética. Vocês vão ver aí, impõe a nós uma conduta moral e profissional, tá bom? É questão de irrepreensíveis, repreensíveis. Então percebam como que ele trocou algumas palavrinhas para poder tornar essa assertiva errada. Para o caso aqui da questão 2, a resposta correta é a letra D. As assertivas corretas são a 2, maravilha, e a assertiva 3, tá joia, pessoal? Vamos agora para a questão 3. A questão 3 fala o seguinte: sobre o julgamento das transgressões disciplinares, devidamente descrito na Lei Estadual 14.310, Código de Ética, é incorreto afirmar. Então aqui, sobre a questão do julgamento da transgressão, nós vamos verificar aquilo que está incorreto, tá joia? Letra A. Serão apuradas as causas que justifiquem e as circunstâncias que atenuem ou agravem aquela transgressão. Onde que você vai verificar isso, pessoal? Dá uma olhadinha no artigo 17 do Código de Ética. Dá uma pausa no vídeo. Outra coisa, eu estou procurando aqui desacelerar para não falar muito rápido, mas se eu estiver falando rápido, depois me dá um feedback, mas você também consegue dar uma reduzida no deslocamento do vídeo, se caso eu estiver acelerado. Mas eu estou me policiando aqui para poder ser mais tranquilo possível. Então aqui é para marcar incorreto. A questão A fala: serão apuradas as causas que justifiquem e as circunstâncias que atenuem ou agravem aquela conduta praticada pelo militar. Dá uma olhadinha no artigo 17 e me fala se isso está certo ou não. Vamos para a letra B. Para as infrações de natureza média, olha bem, infrações. Para as infrações de natureza média, será atribuídos pontos negativos dentro do seu seguinte parâmetro, de 21 a 30. Nós temos lá transgressões de natureza média, grave, leve e média. A grave está no artigo 13, a leve está no artigo 14, a média está no artigo 14, e a leve está no artigo 15. Aí vamos lá. Para as infrações de natureza média então é artigo 14, não é a grave. Será atribuídos pontos negativos dentro do seguinte parâmetro de 21 a 30? Se vocês derem uma olhadinha no artigo 18, inciso 3, vocês vão ver que esse parâmetro aí de 21 a 30 pontos não é para as infrações de natureza média, para as transgressões de natureza média. São para as infrações de natureza grave. Então aí a incorreta é a letra B. Tá joia, pessoal? Por quê? Por que ela está incorreta? Porque as infrações de natureza média, a ponderação não é de 21 a 30. Essa ponderação de 21 a 30 são para as infrações de natureza grave, tá bom?
Mas vamos estudar as demais opções, porque o nosso objetivo aqui é estudar. Letra C. Para cada transgressão, a autoridade aplicadora tomará por base uma pontuação, sobre a qual incidirão, se existir, atenuantes e agravantes. Dá uma olhadinha, pessoal, no artigo 18, parágrafo 1º. Vocês vão detectar essa fundamentação para a letra C no artigo 18, parágrafo 1º. Vocês vão perceber por que ela está certa. Vamos para a letra D. Ter sido cometida a transgressão por motivo de relevante valor social ou moral constitui em uma das circunstâncias atenuantes, olha bem, ter sido cometida a transgressão por motivo de relevante valor social ou moral constitui em uma das circunstâncias atenuantes, o que eu recomendo a vocês? Dá uma olhadinha no artigo 20, a linha, inciso 5º, a linha D. Vocês vão perceber que a fundamentação legal da questão da letra D está no artigo 20, inciso 5º, a linha D, tá bom? Então, para a nossa questão 3, a resposta para a nossa questão 3 é a letra B, é a única que está incorreta, tá bom, pessoal? Vamos lá agora para a questão 4. Até agora, você percebeu que nós estamos explorando mais o Código de Ética, tá? A respeito do Conselho de Ética, agora vamos falar, olha bem, ó, Conselho de Ética. A respeito do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade CDMU, Decreto 42843, marque a alternativa correta. Olha bem, pessoal, eu observei que aqui, apesar do enunciado ter falado da 42843, vocês vão observar que vocês vão encontrar respostas também no mapa. Então, é importante vocês conhecerem o Decreto 42843, conheçam o Código de Ética, onde fala do CDMU, e conheçam também o mapa, onde que ele vai falar do CDMU. Vocês têm que conhecer isso, para não ficarem perdidos na hora de localizar o conteúdo, tá joia? Vamos lá, letra A, é para marcar a correta. Então aqui nós vamos detectar aquelas incorretas, vamos falar por que elas estão incorretas, e vamos encontrar a resposta certa. O Conselho de Ética, letra A. O Conselho de Ética e Disciplina o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade CDMU, aqui, pessoal, está faltando um D ali, mas é porque foi importado direto da prova, tá? O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade CDMU é um órgão monocrático, designado pelo comandante da unidade, abrangendo até o nível de companhia independente, com vistas ao assessoramento do comando nos assuntos de que trata este código. Pessoal, quem lê a questão muito rápido, passar uma leitura muito rápida por ela, vai achar que ela está certa. Porque é uma palavrinha aí que está alterada. Uma palavrinha que foi modificada. O CDMU é um conselho. Como conselho, ele não age de forma individualizada, ele age de forma coletiva. Quando eu falo agir de forma coletiva, as reuniões elas têm que ocorrer com todos os membros estando presentes. Então, se todo mundo está presente, imagina você que fez parte de um fundo de formatura, vai reunir aquele colegiado do fundo de formatura para todo mundo deliberar. Você faz parte de um CONCEP ou de um colegiado, vai ter reunião do colegiado, todo mundo vai participar. Então, quando nós falamos aqui de conselho de ética, você tem que ter uma ideia que é um trabalho coletivo. Então, é um colegiado que vai trabalhar de forma conjunta. Então, onde que está o erro aqui, pessoal? O erro está no seguinte. Olha aqui, ó. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade CDMU é um órgão monocrático? É um órgão monocrático, pessoal? Não, é um órgão colegiado. São 3 militares mais antigos ou superiores hierárquicos daquele que eles estão analisando lá, a recompensa, ou o PCD, ou a SAD que for. Então é um órgão colegiado. Essa resposta está no artigo 78 do nosso Código de Ética, tá bom? Letra B. O CDMU é um órgão... Olha bem, se você já detectou que na letra A o erro está na palavra monocrática, você já saberia também descartar a letra B. O CDMU é um órgão monocrático, nós já sabemos que não é monocrático, é colegiado, que tem por finalidade assessorar o comandante, diretor ou chefe da unidade nos assuntos de natureza militar, na análise de mérito para concessão de recompensa e nos recursos disciplinares, nos casos de retratação, analisando e emitindo parecer motivado sobre a documentação que lhe for encaminhada. Olha bem, ele colocou assim, mapa, vide artigo 37 do nosso estatuto. Na verdade, essa descrição que ele colocou aí,
se você for olhar, quando ele coloca mapa, vide artigo 37 do decreto, você não ia achar isso aí literalmente. Você vai achar no artigo 515 do mapa. Então, quando você fosse no decreto, olhando o artigo 37, você poderia ficar um pouco com dúvida, porque você não ia achar toda essa explicação de finalidade, assessorar, você não ia achar toda essa estrutura completa só no decreto de recompensa. Você ia ficar com dúvida com relação à questão. Por isso que é bom você conhecer outros dispositivos. O erro da letra B é falar novamente que é um órgão monocrático. E a fundamentação para a letra B está no artigo 515 do mapa também. Por que quando eu falo também? Porque quando nós estudamos dispositivos legais, todos os dispositivos se comunicam. Então não tem como você considerar apenas um como uma resposta ou apenas um como uma solução para a sua necessidade. A questão deixou bem claro lá em cima, falando de 42.843. Só que na letra B ele já te fala lá, mapa, vide artigo 37 do decreto 42.843. Perceberam? Vamos lá. Letra C. O CDMU será integrado por 3 militares superiores hierárquicos ou mais antigos que o militar cujo procedimento estiver sob análise. Possuindo, caráter deliberativo, o CDMU tem o poder de deliberar, de resolver aquele processo. Quando fala caráter deliberativo, é o seguinte, é o CDMU que vai resolver? É ele que vai deliberar? Pessoal, o CDMU, de acordo com o artigo 79 do nosso Código de Ética, ele tem um caráter consultivo. O que significa isso? O comandante envia para ele os autos do procedimento de recompensa ou do processo que é PCD, um PAD ou um ASAD, a fim de que aquele conselho analise e preste a devida assessoria ao comando. Então é um colegiado que tem um caráter consultivo. Então o erro aí está o quê? Caráter deliberativo, perfeito? Então vocês já perceberam que, como descartamos a letra A, B e C, nos resta como resposta correta a letra D. Mas vamos ver a letra D. Poderá funcionar na unidade concomitantemente mais de um CDMU, em caráter subsidiário, quando o órgão colegiado previamente designado se achar impedido de atuar. O que significa isso, gente? Vamos supor que a unidade tenha 4 companhias e tem um CDMU para cada companhia. Tem-se o hábito de fazer isso. Então ela vai ter 4 CDMU. Só que aí, ela tem esses 4 CDMUs já soberbados, estão ocupados com processos. E surge a necessidade de analisar um processo e não tem CDMU para aquilo. Ou aquele processo tem que ser analisado e envolve um militar que muito raramente aconteceria isso, mas ele é mais antigo que todos os membros dos outros conselhos. Então, o que está explicando aqui nessa questão? Poderá funcionar na unidade concomitantemente mais de um CDMU, então pode ter vários CDMUs, atuando de forma subsidiária, quando o órgão colegiado previamente designado se achar impedido. Então, tem um CDMU que o militar está licenciado, está afastado, ou um dos membros está fazendo curso, pode ter outro CDMU atuando para resolver aquela demanda. É isso que está falando. A resposta está no artigo 79, parágrafo 1º do nosso Código de Ética. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, a resposta para a questão 4 é a letra D. Maravilha? Vamos para a questão 5. Sobre o decreto 42.843 de 2002, é correto afirmar que esta questão, que quando eu comecei a falar da questão 4, me veio na cabeça essa questão imaginando que era a questão 4. Vou explicar para vocês aqui. Olha bem, pessoal. O enunciado fala sobre o decreto 42.843 de 2002, é correto afirmar que, se vocês olharem as 4 assertivas que tem aí, a letra A, B, C e D, você vai observar que você não vai achá-las no decreto de recompensa. Você vai achá-las no mapa, tá bom? Eu até perguntei para o pessoal do CEFS, o pessoal me falou que a questão não foi anulada, tá certo? O enunciado fala do decreto de recompensa, mas os textos das assertivas você vai encontrar no mapa. Eu entendo que também não teria por que ela ser anulada, porque você consegue responder essas assertivas tendo conhecimento do decreto 42.843. Mas eu queria só mostrar isso para vocês, porque à medida que a gente for respondendo aqui agora, eu vou falar para vocês os artigos, e vão ser só artigos do mapa, tá joia? Então aqui, pessoal, é para marcar a correta. Vamos lá na letra A. Havendo discordância entre o parecer do CDMU e a decisão do comandante da unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comandante superior do militar apreciado, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar. Quem estudou com desatenção poderia achar que essa resposta estava correta.
Mas o que acontece aí? Quando ocorre uma discordância do CDMU com o comandante da unidade, este comandante da unidade já é a autoridade competente para aplicar a sanção para aquele militar. Você não vai mandar para o comandante do batalhão B resolver um processo que envolve o militar da unidade A. Perceberam isso? Então, o erro aqui da questão está na seguinte parte aqui, ó. Toda a documentação produzida será encaminhada para o comandante superior do militar apreciado. Não. A documentação vai ser encaminhada para a autoridade imediatamente superior. Onde que nós encontramos isso? Você encontra isso no artigo 12. Eu tenho quase certeza, me dá uma dúvida que agora se esse artigo 12 é do decreto, porque eu acho que essa foi a única questão que a gente poderia encontrar lá no decreto, se eu não estiver enganado. Mas você vai encontrar no artigo 12 ou no artigo 469 do MAPA. Tá bom, pessoal? É a autoridade imediatamente superior do militar. Vamos para a letra B. Mesmo após verificado nos autos pelo CDMU quaisquer irregularidades formais, tal colegiado deverá adentrar no mérito do processo ou procedimento, emitindo o respectivo juízo quanto à existência ou não das transações disciplinares imputadas ao militar ou sobre o merecimento de recompensa, considerando o princípio da economia processual e a não obrigatoriedade de vinculação daquele entendimento por parte da autoridade competente. O texto é longo, quem não estudou ia ficar com dúvida, então já vou falar para vocês o seguinte, ó, dá uma olhadinha no artigo 518, parágrafo 4º do MAPA. Vocês vão perceber que isso está lá. Também já vou adiantar que essa é a assertiva correta da nossa questão. Agora vamos esmiuçá-la um pouquinho para poder facilitar para vocês. Olha bem. Mesmo após verificada nos autos pelo CDMU quaisquer irregularidades formais, tal colegiado deverá adentrar no mérito do processo ou procedimento. O que significa aqui, pessoal? Se vocês observarem lá que tem erro de escrita, que foi o militar juntou um documento na defesa dele, não especificamente esse caso, mas o encarregado juntou documento e esqueceu de fazer uma juntada. Então, quando tem erros que não trazem prejuízo para o processo, principalmente se são erros que não violam a ampla defesa do contraditório, o CDMU, aqui está falando o seguinte, ele vai adentrar na análise do processo, mesmo que qualquer das, mesmo que ele verifique lá alguma irregularidade formal, ele vai adentrar na análise do mérito daquela conduta, daquele procedimento. Ele vai falar assim, comandante, verificamos aqui que o militar realmente cometeu a transação, ou que o militar não cometeu a transação, mas ele pode falar no finalzinho também assim, ó, somos de parecer que o militar seja enquadrado plenamente, no entanto, observou-se também um erro de escrita na folha tal, verificando esse CDMU e de acordo, e se essa autoridade concordar, retornar para sanar isso. Por quê, pessoal? Olha o que fala no finalzinho aqui, ó. Considerando o princípio da economia processual, então o que significa? O que é o princípio da economia processual? A documentação já está com o CDMU, então ele já pode ali entrar no mérito, ele vai analisar se não tiver vício que prejudique a defesa. Esse é o princípio da economia processual. Para o documento não ficar indo e vindo, ele pode analisar, pode pontuar o que ele viu, por quê? O finalzinho fala aí, ó, economia processual, né, e a não obrigatoriedade da vinculação daquele entendimento. O que significa isso? O comandante não está vinculado, ele não está preso ao parecer do CDMU. O CDMU pode falar A e o comandante entender que é B. Perceberam isso? Então faça uma leitura a miúde do artigo 518, parágrafo 4º do MAPA, para vocês entenderem e compreenderem por que a letra B está correta. Vamos à letra C. O membro de um conselho que estiver no exercício de seu cargo e for devidamente apenado, somente será substituído após decisão que condenou na justiça em trânsito em julgado definitivamente. Quem lê rápido também poderia achar que essa questão estava correta. Mas olha bem, dá uma olhadinha no artigo 519 do MAPA. Por quê, pessoal? Olha bem, ó. O membro de um conselho que estiver no exercício do seu cargo e for devidamente apenado, somente será substituído? Não, pessoal. Ele vai ser imediatamente substituído. Então, se ele foi apenado, ele foi condenado na justiça e transitou em julgado essa condenação, ele é imediatamente substituído. Da mesma forma que ele sendo punido na esfera administrativa, ele também é imediatamente substituído. O erro está ali no somente. Quando tiver essas palavrinhas, somente, porém, analisa a questão com cuidado, que geralmente não é regra. Geralmente são questões erradas, tá joia? Vamos para a letra D. A inclusão do ERF
O ERF é extrato de registros funcionais. Quando necessária, deve se dar antes da rede final. Os processos não delicionários a serem encaminhados ao CDMU, que não possuírem ERF, não devem tramitar sem este documento? Não devem tramitar? Olha que coisa interessante, pessoal. Então, dá uma olhadinha no artigo 518, parágrafo 6º do MAPA. O que ele fala para vocês, pessoal? Esse não deve tramitar aí, o erro aí está no não, tá bom? Os documentos que já estavam tramitando na entrada em vigor do MAPA, quando o MAPA entrou em vigor, os documentos que estavam ali tramitando, que já estavam com o CDMU, muitos não tinham ERF. Então, eles não iam voltar para colocar o ERF. Então, essa palavrinha aí, o não, é que colocou a letra D errada, tá joia? A fundamentação da letra D está no artigo 518, parágrafo 6º do MAPA. Vamos para a questão 6. Marque a alternativa incorreta. O militar acusado será notificado formalmente com antecedência mínima de 48 horas do dia, hora e local em que o CDMU se reunirá. No seu impedimento, caso haja, notifica-se o defensor. Na análise de procedimentos relacionados a recompensas, a reunião do CDMU somente poderá ser realizada após a notificação do militar interessado. Pessoal, já vou mostrar para vocês que essa aqui é a nossa questão errada. Onde que está o erro aí? Na parte que fala da recompensa. A fundamentação está no artigo 520, parágrafo 4º do MAPA. Por quê? É sem a necessidade de notificação do militar para aquelas análises do CDMU que envolvem recompensa. Se o CDMU está analisando um procedimento de recompensa, não existe a obrigatoriedade da notificação. Então o erro está aí. Olha o que ele colocou ali, ó. Na análise de procedimento de recompensa, de procedimentos relacionados à recompensa, a reunião somente poderá ser realizada após a notificação. Não existe notificação para estes atos. O somente aí está errado. Percebeu como que o somente, porém, eles são muito radicais? Então toma cuidado com essas questões. Vamos agora para as outras 3 assertivas e identificar as respostas. Desculpa, a fundamentação. A reconsideração de um ato punitivo pela autoridade que aplicou a sanção disciplinar, em regra, vincula-se à manifestação do mesmo CDMU, pois a punição a ser eventualmente reconsiderada decorreu de parecer procedente do referido conselho. O que está falando aqui? Se o comandante quer reconsiderar um ato punitivo, ele vai pedir ao CDMU que se manifeste. Tem que ser aqueles mesmos CDMU que pediu, que manifestou pelo enquadramento. Se o CDMU for de parecer favorável ao enquadramento e o comandante quer reconsiderar o ato, ele vai pedir uma manifestação do CDMU que deu parecer naquela apuração quando ele foi favorável ao enquadramento. Assim como a apenação só foi possível mediante a aquiescência do CDMU. A reconsideração só se procederá mediante a sua concordância. Pessoal, está correto. Dá uma olhadinha no artigo 524, parágrafo 2º do MAPA. Você vai achar essa resposta lá, tá bom? Letra C. Recebido qualquer processo ou procedimento, cada membro do Conselho deverá fazer uma devida análise de toda a documentação, sendo lavrado o termo próprio ATA, destinado à autoridade competente, explicitando a finalidade e os fundamentos legais e fáticos, bem como propondo as medidas pertinentes ao caso apreciado. Alguém tem dúvida que isso está correto, pessoal? Dá uma olhadinha, fazendo favor, no artigo 520 do MAPA. A resposta está lá. Última assertiva da questão 6. As atividades dos membros do CDMU deverão ser desenvolvidas como encargo, mas as horas trabalhadas deverão ser computadas na carga horária semanal do referido militar. O dia, horário e local de funcionamento do Conselho deverão ser adequados à demanda e às peculiaridades de cada unidade. Pessoal, alguém tem dúvida que isso está correto? Cada unidade sabe qual que é a sua necessidade, qual é o seu recurso de logística, onde que pode ou não atender as necessidades do CDMU. Então a letra D está correta, a resposta está no artigo 521 do MAPA também, tá bom? Vamos para a questão 7. De acordo com a resolução 4250, que dispõe sobre a metodologia e os procedimentos de avaliação anual de desempenho e produtividade, a ADP, dos militares do Serviço Ativo da Polícia Militar de Minas Gerais. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a opção correta. Então, vamos lá, ó. Nós vamos aí, na assertiva 1, 2, 3 e 4, identificar que está correta. Vamos aqui falar das fundamentações para poder entender e depois vamos marcar a resposta lá embaixo. Pois bem, assertiva 1. A ADP
será realizada por uma comissão de 2 militares superiores hierárquicos ou mais antigos que o avaliado, designado pelo comandante do pelotão. E aí, comandante do pelotão? Dá uma olhadinha no artigo 5º. Olha bem, pessoal, os artigos que eu vou falar aqui são da resolução 4250, tá bom? Porque o enunciado da questão nos remete à questão 42, à resolução 4250. Então, dá uma olhadinha no artigo 5º. Aqui, no caso, a designação da comissão não é o comandante do pelotão, é o comandante da unidade, tá bom? Vamos para a assertiva 2. O presidente da comissão será o oficial de maior grau hierárquico ou mais antigo? O presidente da comissão? Alguém acha que está certo ou errado? Dá aquela paradinha. Se vocês já sabem onde está na resolução, consulta, mas eu já vou falar para ajudar vocês aqui, tá? Dá uma olhada no artigo 5º, parágrafo 1º da resolução. Vocês vão perceber que essa assertiva está correta. Olha bem a assertiva 3. A arguição de impedimento ou de suspeição poderá ser suscitada pelo militar avaliado em até 10 dias úteis, contados da publicação em boletim da respectiva comissão de avaliação, devendo ser apresentada em requerimento fundamentado. Tudo aí está maravilhosamente bem, exceto uma coisinha. Dá uma olhada no artigo 5º, parágrafo 6º, que você vai perceber que o prazo que o militar tem após a publicação no boletim não são 10 dias úteis, perdão, são 5 dias. Tá joia? Então, dá uma olhadinha no artigo 5º, parágrafo 6º, que você vai identificar a fundamentação legal para poder perceber que a assertiva 3 está errada. Assertiva 4. A inobservância do prazo para a arguição de suspeição implica no reconhecimento da regular constituição da comissão? Claro. Se eu, que tenho que me manifestar, não manifestei, então entende-se que de forma tácita eu aceitei aquela comissão formada. Essa assertiva está correta. Dá uma olhada no artigo 5º, parágrafo 8º, que vocês vão perceber isso lá. Então a resposta aqui para a nossa questão são somente corretas a assertiva 2 e 4. Tá bom, pessoal? Resposta, então, da questão 7 é a letra C. Vamos para a questão 8ª. De acordo com o estudo do decreto 44889, aí, pessoal, essa aí já é uma questão que começa a nos introduzir para os assuntos aí que envolvem ADI, ADP. Nas provas anteriores, nós tivemos provas com 2 ou 3 questões para fazermos cálculos. Vocês vão observar que a prova que nós vamos conversar aqui hoje só teve uma questão de cálculo, tá joia? Então vamos para essa questão aqui, ó. De acordo com o estudo do decreto 44889/2008 e da lei 5.301, que é o nosso estatuto, e suas atualizações, percebam, se vocês estiverem com material desatualizado, isso vai ser um tiro no pé. Então é muito importante, igualzinho aqui a nossa lei 5.301, vá no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, digita no Google, lei 5.301, EMENG, PMMG. Aí coloca assim, ALMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Você clica no primeiro link, vai aparecer assim, texto original ou texto atualizado. Clica no texto atualizado. Você vai ter acesso ao nosso estatuto devidamente atualizado, tá, pessoal? Então não tem lugar mais seguro para ter acesso a este dispositivo atualizado do que lá. O nosso decreto 44889, perdão. Eu estou ajeitando aqui com a minha coluna e sem querer chutei aqui o tripé do computador, tá, pessoal? Me desculpe. O nosso decreto 44889, as atualizações já são internas, então você vai ter que pesquisar na intranet, tá bom? Então aqui é para nós marcarmos a incorreta. Letra A. O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o número de ADIs o número de avaliações de desempenho individual ADIs satisfatórias obtidas pelo militar nos termos do EMENG. Alguém tem dúvida que isso está correto, pessoal? Dá uma olhadinha no artigo 59A, parágrafo 1º. O que é importante vocês compreenderem? O ADE ele é determinado a cada ano. A cada ano. Então, se tiver oscilação na ADI do militar, isso pode impactar no ADE dele, no recebimento do ADE, porque o ADE vai ser calculado todo o ano. Então, aqui no caso, fala que ele vai ser determinado a cada ano, levando-se em conta o número de avaliações de desempenho individual ADIs satisfatórias obtidas pelo militar, nos termos do EMENG. O EMENG é o nosso estatuto, então está correta a letra A, tá joia? Letra B.
O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço, na forma de quinquênio ou trintenário, não poderá exceder 70% da remuneração básica do militar. Dá uma olhadinha, pessoal, antes que vocês falem alguma coisa, dá uma olhadinha no artigo 59A, parágrafo 5º. Perceba o que foi alterado na questão. Dá uma olhada aí, fazendo favor. Pausa o vídeo. Pausou o vídeo, agora dá o play. A letra B, ela está incorreta e é a nossa resposta para a questão porque o percentual aí não é 70%, o percentual é de 90%. Perceberam isso? Como que é importante conhecer a norma para poder perceber que são pequenos os detalhes? Vamos para a letra C. Já achamos a resposta, tá bom? Mas vamos estudar. Letra C. Considera-se resultado satisfatório para fins de avaliação de desempenho individual, ADI, o resultado igual ou superior a 70%? Alguém tem dúvida que está certo ou acha que está errado? A gente já sabe que não está errado porque marcamos a letra B. Mas vamos supor que você não tivesse noção da letra B. Eu vou falar para vocês, ó, dá uma olhadinha no artigo 59B, parágrafo 1º. Vocês vão achar essa resposta lá. 59B, parágrafo 1º. Percebam, pessoal, que quando falar de ADE e ADI, já vão direto para... Olha bem, primeira coisa, vocês têm que conhecer o estatuto na sua plenitude. Mas se falar de ADE e ADI, você já pode ir direto para o artigo 59. Aí você vai ter o 59A, 59B, C e D, tá bom? Então aqui é o 59B, parágrafo 1º. Letra D. A avaliação anual de desempenho e produtividade, a ADP, o conceito disciplinar e o treinamento profissional básico, TPB, serão considerados como fatores de avaliação para fins de ADI? Alguém tem dúvida disso? Na próxima questão nós vamos ver isso. Então, quando nós falamos de calcular o ADI, para se atingir o percentual do ADI, nós vamos usar a ADP do militar, o conceito do militar e as aprovações dele nas provas do TPB. Então, essa questão está correta. Dá uma olhadinha no artigo 59B, parágrafo 3º do nosso estatuto. Tá bom, pessoal? Olha aqui. Pessoal, aqui está a questão 9, só que eu acho que vai aparecer uma coisa que, sem querer, eu não pensei nisso. Tem a questão 9 e no próximo slide tem o cálculo para poder chegar na resposta. Só que, sem querer, agora que eu fui dar conta, quando eu der o comando aqui, vai aparecer a resposta para vocês. Eu não queria que aparecesse a resposta, me desculpe. Então, nós vamos ler a questão, eu vou fazer algumas observações, vai aparecer a resposta, depois a gente vai para o slide esmiuçar a questão para chegar ao cálculo. Vocês vão observar que é a coisa mais fácil do mundo. Então, vamos ler primeiro. Desculpa, que eu estou ajeitando aqui por minha coluna, tá, pessoal? Questão 9. Determinado militar está sendo avaliado para fins da definição do valor do ADE que receberá no ano corrente. Pega um lápis e começa a fazer anotação. O avaliado se encontra na seguinte situação. Teve resultado insatisfatório apenas na sua 8ª ADI na carreira. Obteve nota 60. Sendo satisfatórias todas as demais ADIs obtidas na carreira. Completou 17 anos de efetivo serviço na PMMG e obteve nota na ADP, nota 10 na ADP, nível superior de desempenho. Está no conceito A com 50 pontos e está apto em todas as provas do TPB. Diante dos dados informados e de acordo com o estudo do Decreto 44.889 de 2008 e da Lei 5.301 e suas atualizações, marque a alternativa correta em relação ao valor do ADE que o militar receberá no ano. Pessoal, esse monte de informação aí pode deixar vocês confusos, não pode? Primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui. Saber que foi a 8ª ADI dele que foi 60%, a 2ª, a 3ª ou a 10ª, saber qual foi a ADI satisfatória, em especial, não vai alterar o que você precisa saber na questão. O que você tem que compreender é o seguinte, ele tem 17 anos de polícia, de serviço, então, pela lógica, ele deveria ter 17 ADIs com desempenho satisfatório. Para cada ano, o militar tem uma ADI satisfatória. Se ele está com 17 anos, então era para ter 17 ADIs satisfatórias. Só que ele teve uma ADI que ele teve nota 6. Então, enquanto a turma dele está com 17 ADIs satisfatórias, ele está com quantos, pessoal? Está com 16. Perceberam isso? Essa informação foi só para deixar vocês muito confusos, porque a gente fica com a cabeça começa a sair fumaça. Então, percebam. Enquanto a turma dele, que tem 17 anos, está com 17 ADIs satisfatórias, ele tem 17 anos, mas está com 16 ADIs satisfatórias.
O que isso vai impactar para o nosso cálculo aqui? Basicamente nada. Por quê? Quem está com 16 ou 17 ADIs não vai alterar no cálculo aqui, em tese. Por quê? Você vai usar o percentual da ADI que ele completou o ciclo, que já são 15 ADIs. Então nós vamos esmiuçar isso aqui na questão para mostrar para vocês. Eu já vou mostrar de antemão, mas foi uma falha minha sem querer aqui, a resposta vai ser 30%. Mas vocês vão entender por quê, tá bom? Perceba o que eu falei aqui, tá, pessoal? Para o caso aqui em tela, vai ser indiferente se ele teve a oitava, a nona ou a décima ADI insatisfatória. Você só tem que saber o seguinte, ele tem 16 ADIs satisfatórias. Por quê? Nós vamos ter que usar um percentual aí. E nós vamos observar que no artigo 59C do nosso estatuto, lá são definidos em seus incisos alguns percentuais, só que tem lá tantas ADIs satisfatórias, X percentual. Vocês vão observar que, para o momento que esse militar está com 17 anos de serviço, nós vamos contar o percentual correspondente a 15 ADIs satisfatórias. Olha o que vai ser aqui, ó. Uma coisa, o enunciado aí está falando da questão 44.8, do decreto 44.889 e do nosso estatuto. Só que, além disso, eu julgo como importante vocês conhecerem também a resolução 4250. Então eu coloquei ali em cima, ó, base legal, decreto 44.889, artigo 3º, inciso, ali em cima, inciso 1, 2 e 3, isso mesmo, está certo. E a resolução 4250 de 2013. Então, pessoal, se vocês lembrarem aqui de cabeça que quando falarmos de ADP, TPB, conceito, se você lembrar que no decreto 44.882, você tem que ir lá direto no artigo 3º. E na resolução 4250, você vai ter que ir no artigo 8º, você já ganha tempo para poder fazer a questão. Prova de consulta, você tem que saber localizar o conteúdo e tem que fazer isso com rapidez, porque o tempo é que vai garantir o seu sucesso na prova também, além de você ficar com calma. Então vamos lá, olha bem, ó. Olha a observação que eu coloquei logo acima aí. 17 anos que equivaleria a 17 ADIs satisfatórios. No entanto, ele tem a sua oitava ADI com 60 pontos. Assim sendo, ele conta apenas com 16 ADIs satisfatórios. Então aqui ele tem 16 ADIs satisfatórios. Perfeito. Vamos lá. O que falou logo em seguida lá no conteúdo? Falou que ele estava com a nota 10 na ADP, nível superior de desempenho. Você vai dar uma pausa. Quando eu acabar de falar aqui, você vai pausar o vídeo. Olha bem. Você vai aí no decreto, na resolução 4250, dá uma olhada no artigo 8º, inciso 2, a linha D, e depois vai no decreto e dá uma olhadinha no artigo 3º, inciso 1, a linha A. Pausa o vídeo e olha. Como eu já imaginei que você pausou o vídeo, eu não preciso ficar parado aqui, né? Então, vamos voltar. Olha bem. Quando fala de nota 10 na ADP com nível superior de desempenho, por que eu falei isso? Você tem que saber de onde tem a origem disso. Se você for lá na resolução 4250, olhar o artigo 8º, inciso 2, a linha D, lá fala que de 8 a 10 é o nível superior de desempenho. E falou que ele teve nota 10. Maravilha. Você vai ter que ir depois para o decreto, o 44.889. Quando você vai no decreto 44.889, vai no artigo 3º, inciso 1, a linha A, você vai ver o quê? Que é o nível alto de desempenho que ele teve, porque a questão fala isso, nota 10 na ADP, com nível alto de desempenho. Então, quando você vai lá no decreto 44.889, você vai ver que o nível alto de desempenho corresponde a 50 pontos. Onde que fala isso? No artigo 3º, inciso 1, a linha A. Então você já tem aí 50 pontos. Coloca do lado aí, 50. O militar no conceito A. No conceito A, você vai no decreto. Dá uma olhadinha onde que no decreto vai falar de conceito. Vai ser o artigo 3º, inciso 2, a linha... Aqui, pessoal. Inciso 2, a linha A, tá certo. O militar que está no conceito A ou B maior ou igual a 25, ele vai com 30 pontos. Então, para nota 10 na ADP com nível alto, com nível superior de desempenho, ele já tem 50 pontos. Conceito A, ele já tem 30 pontos. Você viu que é lá no artigo 3º, inciso 2, a linha A. E também a questão fala que ele está apto em todas as provas do TPB. Se ele está apto em todas as provas do TPB, então aí você vai dar uma olhadinha também no artigo 3º, inciso 3, a linha A. Lá fala que o militar aprovado em todas as provas do TPB, ele vai ter 20 pontos. Lá fala também que se ele for aprovado em duas e uma não, como que é. Se ele é reprovado em tudo, qual vai ser a nota dele. Então, gente, o artigo 3º, em seus incisos, vai esmiuçar essa questão das notas da ADP
o correspondente aos conceitos, a pontuação, né? E a pontuação correspondente às aprovações do TPB. Vamos voltar para a questão. Coloca aí, ó, 50 pontos da nota da DP, 30 pontos do conceito e 20 pontos do TPB. A ADI, como que a ADI é formada? A ADI é formada da nota da ADP, mais o conceito, mais o TPB. Onde que fala isso, pessoal? Eu coloquei para vocês aí, ó, artigo 59, letra 59B, perdão, parágrafo 3º e incisos. Você vai pegar, então, 50 mais 30 mais 20 vai ser pontos, 100 pontos. A ADI dele, ele com 16 ADIs insatisfatórias, ele está com 100 pontos por causa dessa questão aí da avaliação que ele teve naquele 17º ano dele, tá bom? Naquele 17º ano dele. Porque o somatório, as avaliações são anuais, tá? A ADP é calculada anualmente. Então, vamos lá. Aí o que acontece? Perdão, o ADE que é calculado anualmente, me perdoe, tá, pessoal? Agora, como que nós fazemos para calcular o ADE? O ADE, a fórmula eu coloquei embaixo também, é o valor do ADI sobre 100 multiplicado pelos incisos do artigo 59C. Por quê? Você vai ter que dar uma olhadinha lá no artigo 59C para você conhecer o que fala os incisos. Para a nossa questão aqui, nós vamos utilizar o inciso 4. O que o inciso 4 fala? Que o militar que tem 15 ADIs satisfatórias, ele vai entrar naquele ano do cálculo dele com 30%. Por que não tem aí o cálculo para 16 ou para 17 ADIs? É porque o legislador não definiu isso, pessoal. É o legislador que definiu, tá bom? Então, para 15 ADIs satisfatórios, ele tem 30%. Aí você vai pegar o cálculo aí, ó. A ADI dele foi 100, 100 sobre 100 vai dar 1, multiplicado por 30 vai dar 30%. Por isso que a resposta da questão é 30%. Percebam que o militar que tem lá 16 ADIs satisfatórias, 17 ou 18, o percentual para calcular para ele aqui no artigo 59C vai ser o percentual que ele completou. Ele completou qual percentual? O percentual de 15 ADIs satisfatórias, que corresponde a 30%, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender a questão, porque muita gente fica assustado com a questão, mas se você pegar o conjunto da prova de legislação institucional, essa é a questão mais fácil. A meu ver, é a questão mais fácil. Todo mundo que depois faz a prova fala assim que realmente a questão era mais fácil. A gente fica muito preocupado porque envolve cálculos, eu particularmente não gosto de cálculo, mas é a questão mais fácil, tá, pessoal? Vamos lá agora para a questão 10, isso mesmo. Questão 10. De acordo com o decreto 46.298 de 2013, Regulamento de Promoção de Praças e suas atualizações, marca a alternativa que possui o conceito correto de interstício. Qual que é o conceito correto, então, aqui de interstício, de acordo com o decreto 46.298? Se você tiver um índice remissivo, procura lá a palavra interstício, ou se você já lembrar, já vai direto no decreto para poder localizar. Então, aqui, nós vamos fazer as leituras para detectar a resposta correta. Né? Letra A. Interstício, é o período mínimo contado dia a dia em que a praça deverá permanecer na graduação para que possa ser cogitada para a promoção pelos critérios de merecimento ou de antiguidade. Se você está com dúvida, coloca uma interrogação, mas é interessante aí o contado dia a dia, não é isso? Vamos olhar a letra B. Interstício é o período mínimo contado ano a ano? Vocês acham que seria justo contar um período temporal de ano em ano? Olha que coisa esquisita, né? Em que a praça deverá permanecer na graduação para que possa ser cogitada para a promoção pelos critérios de merecimento ou de antiguidade? Vocês acham que está correto isso, pessoal? Vamos para a letra C. Interstício. Eu estou falando aqui devagarzinho porque a palavrinha é difícil de falar, tá? É chatinho de falar. É o período mínimo contado mês a mês em que a praça deverá permanecer na graduação. Nós falamos em algum momento nos estudos mês a mês. Vocês leram alguma coisa de mês a mês? Vamos para a letra D. Interstício. É o período mínimo contado durante o trimestre. Tem alguma coisa de trimestre, pessoal? Olha bem. Não precisa saber muito para responder a questão. Você já conseguiria achar a resposta marcando letra A, porque lá fala contado dia a dia, é diuturno, é seguido. Então você não vai calcular o interstício do militar contado a ano, contado a mês ou contado por trimestre. Então essa resposta aí é a letra A. O artigo, tá? Deixa eu falar para vocês aqui, é o artigo 11 do decreto 46.298, que é tanto artigo que não dá para guardar de cabeça, mas está aqui, é o artigo 11 do decreto 46.298, tá bom, pessoal? Questão 9. Marque a alternativa incorreta. De acordo com o decreto
46.298 de 2013, Regulamento de Promoção de Praças, conhecido como RPP, né? E suas atualizações, percebam, estejam com o RPP atualizado. Não concorrerá à promoção, nem será promovida, embora incluída no quadro de acesso a praça que. Aqui, pessoal, nós vamos ter que marcar a incorreta. Então vamos lá. Olha bem, não concorrerá à promoção, nem será promovida, embora incluída no quadro de acesso a praça que estiver cumprindo sentença penal. Vocês acham que quem está cumprindo sentença penal vai concorrer à promoção? Vocês acham isso? Se tiver dúvida, dá uma olhadinha. Essa resposta, pessoal, esse contexto vai estar no artigo 13, parágrafo 2º do RPP. Então, tudo aí vai estar as respostas corretas, no caso, né, você vai encontrar no artigo 13, parágrafo 2º. Você vai perceber que a letra A está correta. Letra B. Estiver em deserção, extravio ou ausência, o militar que está desertor, extraviado, ele vai ser promovido? É surreal querer marcar isso como correto. Estiver em licença para tratar de interesse particular sem vencimento, percebam, o militar tirou uma licença de interesse particular sem vencimento, ele vai ser promovido? É justo isso? É justo com quem está concorrendo à promoção? Qual que é a resposta para a nossa questão? Porque ela está errada. É a letra D. Estiver cumprindo tempo de interstício na graduação. Olha que coisa de doido. Isso aí, pessoal, está no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 3. Tá bom? Dá uma olhadinha lá para vocês entenderem por que a 11, a nossa resposta correta é a letra D e por que a D está incorreta no contexto do RPP, tá bom? Incorreto que eu falo é o seguinte, por que nesse conjunto aí da proposta da questão 11, a letra D é a incorreta, tá certo? Marca, então, um gabarito, letra D. Vamos para a questão 12. Aqui perdeu a formatação, me desculpa aí, tá, pessoal? Eu tinha formatado direitinho e não tinha dado conta que a formatação alterou. Conforme prevê o decreto 42.298 de 2013, o RPP, e suas atualizações, o conceito emitido pela Comissão de Promoção de Praças, CPP, será traduzido em pontos. Nesse sentido, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. E em seguida, marque a assertiva correta, a resposta correta. Então você vai pegar aqui, ó, 1, insuficiente, 2, regular, 3, bom, 4, muito bom, 5, ótimo. Vocês vão perceber que debaixo aí do regular tem ponto, é por causa da formatação, porque perdeu uma formatação. Me desculpe, tá, pessoal? Lamento aí, a formatação jogou as opções para a direita e acabou que a parte do texto veio debaixo da coluna 1. Me desculpe, tá bom? Vamos lá, então. De 2 pontos a 3,9 pontos, de 2 pontos a 3,9 décimos, de 2 décimos a 3,9 décimos de pontos, qual que é a assertiva que corresponde a isso, pessoal? É o conceito regular, tá certo? Então, a primeira você já marca a letra 2, regular. De 6 a 7,9 décimos de pontos, qual que seria a resposta que corresponderia a isso? O muito bom, tá certo? De 8 a 10 pontos, nesse caso nós temos o ótimo, é o número 5. Então já viu aí que está indo 2, 4 e 5. De 0 a 1,9 décimos, se você já percebeu que o 2 a 3,9, no caso aí, ele é o regular, então de 0 a 1,9 vai ser o quê, pessoal? Vai ser o insuficiente, não é isso? Maravilha. A última aí, de 4 a 5,9 décimos, o que é isso aí, pessoal? É o bom. Então, para a questão 12, a nossa resposta vai ser a sequência aí da 2, 4, 5, 1 e 3, tá bom? Me perdoe novamente aí pela formatação. Eu não havia observado, eu abri no meu computador, não estava assim. Quando eu abri no outro computador, aconteceu isso. Me desculpem, tá? Vamos para a questão 13. Acerca do processo de pensão acidentária, previsto na Instrução de Recursos Humanos, IRH 214 de 2001, constituem atribuições do comandante do militar falecido, em consequência de acidente verificado no desempenho de suas funções ou no estrito cumprimento do dever legal, exceto. Então, são atribuições do comandante militar falecido, exceto. O que não é atribuição do comandante do militar falecido? Primeiramente, vocês vão achar a resposta do artigo 1º e nos seus incisos, tá bom? Então, vamos lá. É atribuição do comandante a designação de encarregado para a elaboração de um processo? Maravilha. É atribuição do comandante remeter o processo ao comando geral? Se você está com dúvida, vamos olhar as outras opções primeiro. É atribuição do comandante solucionar o processo? Maravilha. Publicar em boletim? Maravilha. Aí você poderia falar assim, gente, qual que é a resposta? Vamos lá então primeiro tentar implementar aqui o uso da lógica. Vamos brincar assim, né?
Se está falando aqui de comandante do militar falecido, então vamos supor sim que o militar está na unidade A e ele faleceu em decorrência do serviço, atende de serviço. O comandante dele da unidade é ele que vai designar o encarregado? Maravilha! É ele que vai solucionar o processo? Perfeito! É ele que vai mandar publicar em boletim? É ele que manda, lá no finalzinho. Alguém poderia ficar com dúvida assim, mas e quem vai mandar para o comandante geral? Pensa numa coisa aí, pessoal. Não vai para o comando geral. A instrução de recursos humanos é da DRH. Então, tenta criar esse vínculo. Neste caso aqui, especificamente, a documentação vai ser remetida ao processo da DRH, que pode ter questão aí de direito militar, promoção, outras questões mais. Então, é a DRH que vai fazer essa análise, tá bom? Então, tentem estabelecer este raciocínio lógico para tentar ajudá-los, tá certo? Vamos lá agora para a resposta, a letra B, né? Última questão, questão 14. Acerca da sindicância social, é correto afirmar que... Então, nós vamos falar aqui de sindicância social. Eu achei interessante que, quando eu estava dando uma olhada no material de vocês, para poder vir aqui conversar com vocês, bater um papo, né? Eu consegui o material da última turma e eu não detectei lá no material da sindicância social a resolução que fala de sindicância social, que é a resolução 4307 de 2014. Mas todas essas questões aqui, as assertivas, estão no material de vocês. Só não foi citada a resolução, tá bom? Então eu vou falar o nome dela aqui, só para dar fundamentação nas respostas, tá certo? É correto, então, aqui acerca da sindicância social, é correto afirmar que, vamos lá, a sindicância social visa tão somente comprovar a situação em que o assistido se encontra, conforme o caso. Portanto, o deferimento da medida pretendida pelo assistido dependerá da realização de outros procedimentos disciplinares aqui no caso é disciplinares militares, né? E do cumprimento das demais exigências previstas na legislação em vigor. Pessoal, primeira coisa, o erro está aí falar em outros procedimentos disciplinares militares. A sindicância social não está para verificar a questão disciplinar militar, está para verificar a questão de assistência social ou não àquele militar. Então, se vocês der uma olhada no artigo 22, vou falar com artigo 22, parágrafo 3º da resolução 4307 de 2014. Lá fala que não tem, lá tira essa parte aí disciplinar militar. Porque se a sindicância é social, ela não vai verificar a questão disciplinar, vai verificar uma questão de assistência social, tá bom? Letra B. Compete ao comandante, diretor ou chefe da unidade, até o nível de comandante de companhia, ou equivalente, determinar a instauração de uma sindicância social. Onde que estaria errada essa questão aí, pessoal? Quando fala ali, ó, quer ver? Compete ao comandante, diretor ou chefe até o nível de comandante de companhia. Se vocês derem uma olhada no artigo 23 da resolução 4307 de 2014, vocês vão ver que faltou uma palavrinha aí, é comandante de companhia independente. Então, não é qualquer companhia, tem que ser uma companhia independente. Então, a assertiva B também estaria errada. Vamos para a assertiva C. A sindicância social possui natureza sigilosa e a numeração da portaria será fornecida pelo controle informatizado da PMMG? Alguém pode ter dúvida disso aí, não é? Então, coloca uma interrogaçãozinha aí, deixa ela no stand-by, mas já vou adiantar para vocês. Se é sindicância social, para verificar a questão de assistência social ou não para aquele militar, vocês acham que seria justo preservar os dados dos envolvidos ou não? Vamos supor aqui, ó, é uma sindicância que envolve uma questão de um militar que está numa situação calamitosa, questão emocional, questão que foge ao controle emocional dele e existe a possibilidade ali dele ser apoiado de forma institucional. Vocês acham que isso pode ser divulgado de forma explícita, expondo aquele militar, ou preservar o militar? Coloca essa interrogação na cabeça. Vamos à letra D. O prazo regulamentar para a elaboração da sindicância social é de 15 dias úteis, podendo ser prorrogado por 5 dias corridos, em caso de necessidade, pela autoridade militar delegante, quando tempestivo e devidamente motivado pelo sindicante. Pessoal, olha bem, a resposta está no artigo 25. Desculpa, esta questão, a letra D, vai estar no artigo 25 da mesma resolução. Quando nós falamos de processos ou procedimentos, os prazos processuais ou prazos procedimentais, eles não são em dias úteis, eles são dias corridos. A regra é dias úteis para exercício de defesa, apresentação de recurso, perceberam? Então, no caso aqui, qual que é o erro? Está falando de 15 dias úteis, e não são 15 dias úteis, são 15 dias corridos, tá bom? Não são úteis, são corridos. A resposta correta aqui, no caso,
é a letra C, que é o artigo 24 da mesma resolução. A sindicância social possui natureza sigilosa, porque ela envolve a intimidade da família daquele militar ou daquele militar, tá bom? E a numeração da portaria será fornecida pelo controle informatizado da PMMG, que hoje é fornecida através do SICOR, que é o sistema da corregedoria, tá certo? A resposta é a letra C. Aqui no final, pessoal, nós temos o gabarito, tá bom? Quero desejar a todos sucessos. Vocês vão fazer a prova com tranquilidade, vocês têm toda a capacidade de dominar o conteúdo. Faça assistam aqui essa aula de hoje e façam um estudo metódico, minucioso do material de vocês, fazendo marcações, colocando post-it. Verifique lá no plano de tutoria quais são as regras para a prova. Se for uma prova de consulta ampla e restrita, então você pode fazer marcações, pode colocar lá aqueles post-it que tem no Vadimeco, isso vai ajudar demais a vocês, tá certo? Novamente aqui desejo sucessos, fiquemos com Deus e até a próxima, pessoal. Abraços.